Gente, você já imaginou você ter um perfume que é a tua cara? Uma fragrância que as pessoas vão dizer assim, eu sei que a Vanusa tá por aqui. Ela passou por aqui, porque esse aroma é ela todinha. Isso é muito legal, né? É muito bom. E é gostoso porque faz você também ir para memórias afetivas e para aquele momento. É um filho, é um momento legal, uma situação, é uma casa onde você entra e você diz assim, nossa, tá lembrando a casa da minha amiga, a casa do meu avô, a casa do meu pai, daquela pessoa que partiu, mas deixou uma saudade, uma lembrança boa. Para todos os momentos. É ou não é? Sim. Tudo bem, minha linda? Vanusa. Seja bem-vinda, meu amor. Gratidão. Tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto porque, assim, a gente vira e mexe tá aqui falando de perfumes e vira e mexe a gente tá falando, nossa, como é que pode? Por que tem perfume que marca tanto ao ponto de a gente saber quem é a pessoa? Né? E às vezes você não sabe. Às vezes você gosta muito de um perfume ou você gosta muito daquele cheiro mais do que o outro cheiro. E aí você não sabe muitas vezes de nem escolher algo que te faz tão bem e que você gosta tanto, né? Sim. Nossa, que legal. Você estava falando sobre a nossa ativação olfativa. Sim. Ela atua no nosso nível subconsciente. Então você não controla aquilo. Então isso é feito com pessoas, com marcas, com festas. Sim, tudo marcas, você vai. É verdade. As marcas, elas mais e mais têm utilizado a identidade olfativa para mais e mais reforçar o seu posicionamento de mercado. É cientificamente comprovado que os cheiros, eles têm um impacto maior que a imagem. Então, isso, tanto no nosso dia a dia, quando a gente escolhe um perfume, né, para usar, quanto numa empresa ou num comércio, quando a gente escolhe usar esse cheiro ele tem que ter um propósito, porque ele vai realmente impactar e fazer com que aquela memória ou de você, ou daquela festa de batismo que você tá dando do seu filho, ou um momento tão especial, tão marcante na sua vida, ou mesmo de uma marca, aquele cheiro ele vai impactar e ele vai se tornar uma memória. A partir do momento que você sentir aquele cheiro depois, aquele cheiro vai te transportar para aquele momento ou para aquela pessoa. Muito né? bom. E aí a gente fala de o que vem para fazer com que aquele aroma seja tão especial. São as notas de fato? Vamos falar um pouco porque a gente precisa entender melhor. Vamos lá, toda perfumaria, todo perfume, ele tem o que a gente chama de pirâmide olfativa. Sim. Então ele vai ter notas de base, de corpo e de topo. Com todo perfume ele funciona dessa maneira. Então o trabalho dessas notas, dessa alquimia feita, atrelando nessa pirâmide olfativa é que vai durar, que vai fixar mais, fixar menos. A concentração da utilização das notas é que vai fazer o eau de cologne, o eau de parfum, o eau de toilette. É a concentração da fragrância. E seja numa fragrância onde a gente usa a essência natural ou a essência química, ela é a inspiração, a extração é sempre a natureza, né, Vanusa? E a natureza é maravilhosa. Um jasmim é o que torna um perfume tão especial, um oud é o que torna um perfume tão especial, uma lavanda. Essas flores, essas plantas, elas têm energia, elas têm uma característica própria. E assim, desde que o mundo é mundo, quando a gente sente um cheiro assim de um jasmim, quem não lembra daquele cheiro assim de flor de laranjeira que tem no quintal da casa da avó, verdade, né? Quando aquele jasmim floresce, que você passa na calçada, né? No interior e fala, meu Deus, que cheiro bom, e você volta e fala, que árvore é essa? Então eu acho que esse é o maior fascínio da perfumaria. Muito bom. Eu não recordo o nome do filme que eu assisti, ou foi uma série, eu não me recordo. Ao qual a jovem escolhia as flores, as plantas, e dali ela fazia o perfume dela, né? E uma das coisas que me chama a atenção é isso. Provavelmente existe, não sei se a palavra certa é essa, uma nota que vai representar aquele perfume que provavelmente, às vezes você encontra dificuldade até de encontrar. Existe um cheiro de algo que eu, há muito tempo atrás, ganhei de presente, e que ele vinha o óleo puro, a essência pura. E parecia algo indiano, mas eu nunca consegui encontrar mais esse cheiro. Nunca mais. E eu levei ele muito na brincadeira, porque na verdade ele com certeza era muito caro.
E eu nunca percebi. Quando a gente sente um determinado cheiro, existe algo ali em potencial? Por exemplo, em todo aquele perfume, porque você falou de notas para chegar ao perfume ideal, né? Geralmente é o coração. É a nota protagonista. Vamos supor, agora, véspera, Dia das Mães. Quem é a grande protagonista? São as flores. E cada flor ela vai ter uma característica muito específica que se liga à personalidade das pessoas. Então aquela mãe que é mais carinhosa, aquela mãe que é mais romântica, de repente a gente pode trabalhar com uma rosa, com uma peônia, né? Em detrimento a isso, aquela mãe que é moderna, contemporânea, que é mais dinâmica, a gente pode trabalhar com a madeira, uma flor branca, ou um perfume sem gênero, um perfume unissex, ou com uma madeira também. Então é isso mais ou menos que vai dar a Ai, que legal. Às vezes você vê um perfume que é doce, porém ele tem um amadeirado junto. Eles têm que ter o equilíbrio, na verdade. Tem que ter o equilíbrio. A pirâmide olfativa ela traz sobre o equilíbrio. Nem doce, porque nem na grande maioria das vezes o nosso perfume ele é com álcool. É um tipo específico de álcool, então ele é diluído nisso. Então você vai ter notas mais voláteis que vão evaporar. Então se você passa primeiro o perfume, dali a 20 minutinhos ele já está com outra fragrância. Então essa alquimia é que faz o estudo da pirâmide olfativa. Como ele vai ser trabalhado ao longo do tempo. Nós estamos vivendo uma febre no momento muito dos body splash. Body splash. E tá na boca principalmente das meninas, das jovens, mas isso ganhou o mercado de uma forma muito grande. Como são feitas as notas? No body splash, por favor, especificamente da pergunta passada, por exemplo, geralmente a gente quebra a doçura, ou geralmente a gente liga a flor à doçura em perfumaria, mas não é, porque o que torna doce geralmente é uma baunilha, alguma coisa do tipo. A gente quebra com um limão siciliano, com uma bergamota, uma nota cítrica. E o body splash tem tudo a ver com isso, porque são as notas mais refrescantes. Apesar do body splash ter uma fixação menor, ele é muito fresco. E o que a gente busca, eu acho, principalmente as meninas, o pessoal mais jovem, inclusive aqui em Teresina, no Piauí, que a gente tem um clima de verão, mais de calor, a gente gosta de se refrescar daquela sensação de banho tomado, né, Vanusa? Bom, como fazer com que esse perfume dure mais? Tem gente que se banha de perfume que já nem fica cheiroso. E tem gente que tem um perfume que colocou ali e tem uma durabilidade muito grande. Na verdade, são dois mecanismos. Sempre a aplicação nas regiões de pulso, aqui, atrás dos joelhos, é uma região de pulso. Então, sempre as regiões de pulso são as mais utilizadas. Sim. E tem muito da simbiose do perfume com a sua pele. Então, se nós dois utilizarmos o mesmo perfume, ele vai ter um efeito diferente. Por isso tem gente que fica apaixonado pelo perfume que a gente usa e quando usa na sua pele não gosta. Porque vai depender muito da utilização. Então, é uma utilização de fato empírica. Cada Você um tem que tem testar e vai... energia, exatamente. Uma dica que a gente dá, né, é que você sempre entenda que o perfume corporal ele é uma experiência. Então ele começa nas primeiras notas, que são as notas que evaporam mais rápido, ele vai ter o coração, ele vai ter o fundo. Então sempre experimente o perfume na sua pele. Nunca compre um perfume de cara. Você sempre vai assim, vou experimentar esse perfume aqui na minha pele, principalmente nas partes mais íntimas, que é pra você ver se você se relaciona bem com aquele perfume, se ele não te faz mal, se ele não te dá dor de cabeça. E daí você vai dar um passeio, depois você volta e fala, não, esse aqui é meu perfume. Esse aqui é o meu perfume. Isso. E o perfume realmente é uma identidade, né? Exato. Inclusive tem uma diferenciação que a gente faz quando trata de perfume para ambiente, a gente fala em projeção. Porque o que a gente busca no ambiente é que o perfume ele se propague e ele fique naquele ambiente. Então, cria uma marca. Exatamente. Você vai olhar e vai dizer, essa marca aqui é da roupa X, exatamente. Y, da loja tal. E você faz isso com a sua marca pessoal também, com o perfume corporal. A diferença é que no perfume corporal a gente fala em fixação. E no de ambiente a gente fala em projeção. A gente quer que esse perfume se projete no ambiente, porque ele vai criar aquela névoa e vai espalhar as micropartículas pelo ambiente. Agora eu tenho algo para ser observado. Por exemplo,
aquele aroma, aquele perfume que você coloca na loja, nas roupas, com certeza são bem diferentes da roupa que do perfume que você usa na sua pele. Por exemplo, a gente consegue sentir o cheiro nas roupas com mais durabilidade, mas não mancha as roupas. Exatamente. E já existem perfumes que você usa no seu corpo que mancham a roupa que você está usando. Depende muito da concentração que se utiliza. Nessa hora, o que vai influenciar? Nesse caso, o que vai influenciar também é a qualidade. A qualidade da e a concentração. Tá. Exatamente. Assim, se um perfume manchar, já significa que ele não pode ser usado nem na sua pele, que você tem que tomar bastante cuidado ao usar na sua pele ou mesmo na sua roupa. Porque a gente percebe, né? A gente percebe que tem roupa que o cheiro é a cara da marca. Por exemplo, que esse exemplo que você deu, você ganhou um presente que era uma essência muito concentrada, quase como um óleo. Então, como você tem aquele tipo de produto, por exemplo, ele jamais pode ser utilizado em tecido, porque de fato ele vai manchar. Porque ele é a própria essência. Exatamente. E assim, por exemplo, esse é um perfume, por exemplo, que ele tem cor. Mas essa cor dele, ele não mancha jamais. Ele é vegano, ele é dermatologicamente testado, ele é hipoalergênico. Então ele é um tipo de corante muito delicado, né? E aprovado pela Anvisa. Então, se ele cair em algum tecido e manchar, eu recomendo que não seja mais utilizado. Muito interessante. E aí vocês trouxeram algumas coisas aqui pra gente poder apresentar pra quem tá em casa, né? Sim. E a questão da durabilidade. E tem gente que faz aquela festa toda, vai ficar no ar esse perfume. Esse perfume, de repente, não vai pra pele. Olha, depende de como você, assim, você que vai administrar essa sua personalidade olfativa, né? E o que vai determinar isso? O seu conforto, principalmente. Quando a gente está confortável, a gente está seguro. Sim. E se a gente está seguro, a gente está feliz. Muito então, bom. Esse é o objetivo. Áreas de pulso. Então você pode aqui não esfregar, né? Esfregar um no outro é um mito, não esfregue, só deposite aqui atrás dos joelhos, nessa área do coração, atrás aqui na nuca. E você pode sim fazer aquela nuvem ao redor do corpo, quando você quer que a fragrância apareça de forma mais suave. Ai, que interessante. Ai, que eu não sabia. Por isso que é bom falar com profissionais, né? E hoje vocês trouxeram algo aqui pra mostrar pra gente. Sim. Só como orientação, algumas dicas, né? Aqui, Vanusa, a gente tem uma diversidade de produtos que você pode usar, tanto para se perfumar quanto para... perfumar a sua casa. O hidratante a gente não trouxe, mas o hidratante ele vai funcionar muito para aumentar a fixação do seu produto. Porque o perfume, quando ele bate numa pele hidratada, ele fixa mais. Então, a gente trouxe os perfumes, né, os corporais femininos, masculinos. E o ambiente, você vai ter diversas formas de perfumar. Você pode perfumar a partir dos difusores de vareta, que as pessoas adoram. Sempre importante mudar a varetinha, né? Para perfumar, ela precisa estar molhada, então sempre virar. O aromatizador de ambiente, a vela perfumada, o incenso. Então, uma diversidade muito grande de formas de perfumar, né, Thiago? Quanto mais formas você utiliza de perfumar, por exemplo, o ambiente, por exemplo, se você utiliza o difusor e a vela, então você vai ter dois mecanismos de perfumação. Uma eficiência maior tende a ser alcançada quando você usa mais... Aquelas pessoas que costumam utilizar, vou usar um creme com aroma, vou usar o perfume com outro e desodorante com outra. Nossa. A ideia é que você vai misturar notas diferentes. Só se você for um especialista e souber misturar. Fazer uma harmonia. Fica uma confusão pode gigante, funcionar, né? Pode. Mas o ideal, geralmente, a gente recomenda o desodorante sem cheiro. Pronto. Mas se você não encontrar o desodorante sem cheiro, eu recomendo que você aplique o desodorante, espere um pouquinho aquele cheiro amenizar, para depois aplicar o perfume. E que o perfume tem uma distância do desodorante, você pode aplicar no pulso, né? Aqui, não aplique muito por aqui, para não misturar. Ou os perfumes com os hidratantes da mesma fragrância. Pronto, porque você consegue ter uma fixação, como a Ana falou, muito mais eficiente. Além de ter a fixação, se é hidratante, ele vai estar fazendo um pouquinho do papel e também. Quanto mais a pele está hidratada, melhor o desempenho da fragrância.
Muito bom. Gente, eu amei trazer esses profissionais para cá, para que a gente pudesse falar um pouco, orientar você que está em casa. E assim, se as pessoas desejam também fazer seu próprio perfume, elas conseguem fazer sua própria identidade na loja, de repente numa marca. Assim como é interessante conhecer, para que você não coloque, de repente, algo que no lugar de trazer as pessoas para perto, vai afastar. Isso. Principalmente as marcas, né? Exatamente. A gente trabalha muito a identidade olfativa das marcas e aí dos diversos segmentos. Desde loja, hotel, enfim. E todo que faz tipo, a diferença. Faz Nossa, toda a muito diferença. bom. Então, assim, o teu cliente levando aquele cheiro para casa é muito importante para ele fixar a tua marca. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com vocês, que quiser conhecer mais, quiser entender mais, quiser os seus próprios perfumes, qual é o Instagram? É @Galerie BAUT, que é beauté em francês, mas em português é BAUT. Muito bom. E a gente conversando com ela, a gente tem vontade de comprar os perfumes, né? O jeito que ela fala, o jeito que vocês falam. Quero agradecer pela presença de vocês, tá bom? Muito obrigada, Muito bom. Vanusa. Olha, escolha o melhor perfume para você ou para a sua marca. Mas escolha, prestou atenção no que ela falou, o melhor profissional. Cuidado.